8h09 de volta com o Manhã no Ar e eu já volto com uma dica para você que é boleiro, que acha que sabe jogar futebol, que tem o seu time de futebol amador, aquele futebol ali com a galera do trabalho, com os amigos. Se não tem time, dá tempo de montar e se inscrever no Peladão, porque as inscrições estão abertas para o maior campeonato de peladas do mundo. Isso mesmo, vá até a sede do Peladão, na rua Joaquim Sarmento, número 260, no centro, e inscreva seu time. Já tem muita gente participando e você também pode fazer parte do campeonato. Lembre-se, seu time precisa de uma rainha que pode participar do Peladão a bordo reality e se tornar a rainha do Peladão. Isso aí é para a categoria principal, tá? Então corre, se inscreve logo. As inscrições do seu time podem ser feitas lá na sede e você também pode tirar qualquer dúvida no telefone 3633-3624. O Peladão 2019, uma realização do jornal A Crítica. E quanto antes você separar aí os documentos e for lá inscrever, né, tem que levar a identidade de cada um dos seus jogadores, é mais fácil. Só para você ter ideia, até ontem, mais de 700 times já estavam inscritos na categoria principal, Master, infantil, feminino e indígena. Então, vá até o centro e faça sua inscrição o quanto antes. E olha só, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas está com inscrições abertas para 200 vagas em cursos de especialização e de atualização. Quem está ao vivo vai trazer os detalhes para a gente é a Juliana Silva. Juliana, são muitas vagas, né? Para que áreas específicas de formação essas vagas estão destinadas, hein? É verdade, Idri. Olha só, são 200 vagas, mas as inscrições iniciaram já há 2 dias e as vagas são limitadas. Então, dependendo aí do número de pessoas que já tenham se inscrito, as vagas já estão finalizando também. Se você ficar aí disponível ou então interessado para estar concorrendo aí a uma vaga dessas, está querendo fazer uma atualização dessas que a gente já vai falar, tem que correr, porque né, as vagas são limitadas, então tem que apressar o passo aí para ter essas atualizações. E outra coisa importante que a gente pode falar também é que alguns cursos têm um precinho aí um pouquinho salgado, daqui a pouquinho vai ter a arte na tela, e a gente fala que vale a pena, né? Porque é uma situação que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, de transporte escolar, né? Essa classe de trabalhadores, elas precisam estar buscando essa atualização até mesmo para a segurança do trabalho deles, né? Segurança da profissão. E essas vagas também têm alguns pré-requisitos. Alguma delas tem que ter aí idade maior de 18 anos. Outro pré-requisito é não ter infração grave ou gravíssima na carteira. E a validação também de diplomas dependerá de 100% aí de presença dos participantes, viu? Então esses são os pré-requisitos antes da gente falar das vagas, né? E todas essas informações extras que o público deve estar ciente antes de fazer a inscrição. E agora sim, a arte na tela para você acompanhar aí que vagas são essas, então, quais são os cursos que o Detran está oferecendo aqui no Amazonas para que você possa buscar aí qualificação. Bem, monitor de transporte escolar são aí, né, a preliminar de 100 vagas, vai até o dia 26 de julho. A inscrição, que é feita inclusive lá na sede do Detran, o candidato deverá doar também no ato da inscrição 2 latas de leite em pó integral. Esse é para o curso de transporte escolar, viu? Para monitoria. Tem também cursos especializados para condutores de veículos de transporte escolar e condutores de veículos de emergência. Um total de 25 vagas para cada curso. A matrícula, olha só o valor, R$ 226,11, mas como a gente já falou aqui, vale muito a pena, né, você ter esse aprendizado e ter aí o diploma, saber, né, atuar na área de maneira correta. As inscrições podem ser feitas no site do Detran, que é o www.am.gov, detranam, aliás, .gov.br. O site está aparecendo aqui no seu vídeo.
e outros cursos que vão haver também lá no Detran, que as pessoas desse ramo vão poder buscar aí essa qualificação. É curso de atualização para transporte de emergência e transporte escolares. Então, você que já trabalha na área, precisa fazer essa atualização. Tem 25 vagas para cada curso e a inscrição pode ser feita no www.detran.am.gov.br. Valor da inscrição R$ 175,99. E eu volto com você, Adriane. Tá certo, Juliana. Muito obrigada pelas informações. E no mundo de hoje, a tecnologia desempenha um papel importante em nossas vidas. E na Uber, eles sabem muito bem. Por isso, desenvolveram um sistema para que, com um toque de um botão do aplicativo, você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com um toque, você pode ficar tranquilo com excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim. Com um toque, você pode escolher como vai pagar, com débito, crédito, pré-pago ou dinheiro. E além disso, esse toque te dá a tranquilidade de compartilhar com a sua família e amigos a localização durante a viagem. Com um toque, você tem mais que um carro. Uber, um toque e você tem tudo. Consulte condições em uber.com. E agora são 8 horas e 15 minutos. Chegou a hora da gente ir direto para a redação. Vamos conversar com Dante Graça. Olá, Dante, muito bom dia para você. Olá, Adriane, bom dia. Vamos falar hoje sobre o fundo partidário que deve ter um aumento e não é pouca coisa não, estou falando do dobro. Esse dinheiro que serve para financiar campanhas eleitorais e que tem um reajuste depois de que a doação de empresas foi vetada, né? Pois é, Adriane, enquanto o Brasil se voltava para a discussão da Previdência, a gente viu essa discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias rolando lá no Congresso. E tem essa proposta do relator, que é o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, de que essa verba que na eleição passada, uma eleição presidencial, foi de 1,7 bilhão de reais, passe agora para nada menos que 3,7, né? Um valor assim, mais que o dobro, até a gente fala que é o dobro, mas 400 milhões faz bastante diferença, então é mais que o dobro do valor, né? Então, isso causa muito espanto nesse momento, porque a gente está vendo aí a discussão da Previdência, todo mundo tentando, usando um discurso de união, de que o Brasil precisa economizar, precisa sanear os gastos e tudo mais. E quando a gente vai olhar para o que estão propondo para uma eleição municipal, que em tese é uma eleição que tem menos custos, né? Um candidato não precisa estar rodando o estado todo, um candidato a presidente não precisa viajar de Manaus para Porto Alegre, para Cuiabá e para o Piauí no outro dia, né? Então, assim, com custos, em tese, muito menores, valores são exorbitantes, né? Esse valor ele chega a ser ofensivo, eu acho, para a população brasileira num momento como esse, né? É importante a gente frisar que não é definitivo isso, essa proposta da LDO, ela serve para nortear esses gastos, mas depois o que vai ser definido é a lei orçamentária anual, que deve ser fechada só em agosto, que é o que de fato vai definir o valor. Porém, quando a gente já vê essa articulação do Congresso em prol disso, a gente já sabe mais ou menos no que vai dar, né? A gente viu aí nessa questão da reforma da Previdência, dá para a gente ver bem como é esse comportamento. O governo apresenta as coisas, apresenta suas propostas, mas a gente está vendo um parlamento que está com cada vez mais poderes. O Rodrigo Maia centralizou essa questão na Previdência e, se for de interesse do Congresso, como parece ser, a gente sabe que tem muito deputado que vai sair candidato a prefeito nos seus estados, né, nos seus municípios de origem. Então, a gente não pode esperar uma coisa muito diferente disso. Eu até imagino que deva reduzir alguma coisa na hora final, até para gerar um impacto, uma falsa ideia de economia, mas assim, a gente pode preparar o nosso bolso, porque vem do nosso bolso, um valor cada vez mais elevado para o ano que vem, para custear eleições. É justamente isso que eu ia falar, né? A gente fala do fundo partidário, mas é o que compõe o fundo? Nossa contribuição. Então, é o dinheiro nosso, aquele programa eleitoral gratuito, que não é gratuito, por exemplo, somos nós que pagamos, é a gente que paga para assistir aquilo. E às vezes as pessoas não têm nem ideia disso. E muitas vezes tem cada conteúdo que vai para o ar que tu fica muito frustrado de saber que é teu dinheiro que está ali financiando aquele tipo de material. E havia uma perspectiva sobre essa questão de verba que é utilizada para recursos de campanhas eleitorais,
de que o valor da campanha eleitoral fosse base para o valor das próximas campanhas, mas uma base para uma redução percentual daquela quantidade. E foi totalmente o oposto, na verdade, dobrou do que já se tinha. Uma coisa compensando a outra. Era melhor tirar de empresário do que tirar da gente. É verdade. E a gente vê, é engraçado, Adriane, a gente vê isso num contexto de que a gente tem o quê? 6, 7 meses aí do novo mandato que os políticos eleitos na eleição passada assumiram, e a gente já tem aí vários casos de suspeita de caixa 2, de desvio desse próprio fundo partidário, que a ideia inicial de quando esse fundo partidário foi criado era acabar, né? Era igualdade, né? Com o caixa 2 e dar igualdade a todos. E não é isso que a gente viu nessa primeira experiência, e não o suficiente, ainda estão querendo aumentar em 2 bilhões de reais. É meio assustador essa situação. Com certeza, né? E, inclusive, eu falei essa questão de tirar dos empresários e não da gente, é porque é o seguinte, os empresários podiam financiar. Era quem financiava antes, Financiavam, né? Só que o que acontecia? Havia uma disparidade muito grande, né? Algumas pessoas conseguiam muito recursos, outras não. O partido definia para onde ia cada um desses recursos e havia uma moeda de troca. Uma empreiteira financiava e depois conseguia obras, por exemplo, na administração seguinte. Então, A nossa história mostra que esses valores aí não eram somente doação de campanha. Era uma troca, né? Era, na verdade, um empréstimo. Eu dou daqui e depois você me devolve de outra forma. Então, a ideia de tirar seria justamente essa, mas agora aumentou consideravelmente de nossa contribuição. Falando em dinheiro, e uma das coisas aqui no Amazonas que nos faz ter dinheiro para contribuir, para pagar todas essas tributações, é a Zona Franca. E a Zona Franca vem sentindo vários impactos econômicos nos últimos anos e várias ameaças diretas. E agora, tem uma pessoa que, inclusive, estava à frente de vários desses ataques, que vai presidir o Conselho de Administração da SUFRAMA. Estou falando do ministro da Economia, Paulo Guedes, e dessa forma, eu particularmente fico preocupada. Eu acho que é uma preocupação natural, não só sua, não só minha, mas acho que de todo mundo. Trocando em miúdos, assim, é uma presidência natural. Natural por quê? Porque era presidido antes pelo ministro de Desenvolvimento, da Indústria, Comércio Exterior, que hoje é um antigo ministério que está sob a alçada do Ministério da Economia. Porém, a gente conhecendo a postura, as ideias econômicas do ministro Paulo Guedes, é como se fosse a raposa cuidando do galinheiro, né? Tratando de uma maneira bem clara, falando de uma linguagem bem fácil para todo mundo entender. Por quê? Porque toda a linha, a ideia de economia, a filosofia econômica do ministro Paulo Guedes, ela vai totalmente contra ao que é a Zona Franca de Manaus. A gente já viu algumas sinalizações, algumas tentativas que foram barradas aí pela bancada amazonense, vários ataques, como já vinha acontecendo desde o governo Temer, né, naquela questão do polo de concentrados, por exemplo. A gente teve agora uma proposta por mudança, inclusive, na alíquota dos concentrados. A gente tem várias coisas da parte de tecnologia também, já sob a alçada desse novo governo. Então, é uma preocupação muito grande, né? É natural, de fato, que ele seja o presidente por conta do posto que ele ocupa, mas já que foram feitas várias mudanças, era necessário haver uma pressão também para que isso fosse mudado também. Não tem tanta coisa mudando, a gente está mudando Previdência, está mudando Constituição, está mudando tanta coisa, né? Era uma pressão importante da bancada, não só do Amazonas, mas da bancada amazônica, de fato, né, dessa frente amazônica no parlamento, de que não deixasse isso sob a alçada dele, sob os comandos dele, porque vai tornar tudo mais difícil. Um exemplo de que torna tudo mais difícil é que a gente está em julho, né, passou do meio do ano, e essa reunião do CAIS até agora nada, né? Já remarcaram, seria amanhã, né? Inicialmente seria amanhã, a última data que foi anunciada, teria a presença do presidente Jair Bolsonaro, não teve, foi remarcada justamente por conta desse decreto. Esse decreto que vai instituir o Paulo Guedes como presidente do CAIS só deve ser publicado no Diário Oficial hoje ou amanhã, né? Então precisa de 10 dias após esse decreto para que a reunião do CAIS seja marcada. Então ela deve ficar lá para o dia 25, mais ou menos, e existe uma expectativa de que o presidente venha. Mas não basta só vir, não basta só estar aqui. É preciso trazer notícias que deem um caminho, um futuro para a Zona Franca, que vem sendo constantemente ameaçada. A gente teve também aquela história do plano Dubai, que foi... Aparentemente ela vazou ali, não era uma proposta fechada, mas vazou e já estremeceu bastante aqui os empresários aqui da Amazônia. Então a gente tem que aguardar esses 10 dias, aguardar que essa reunião de fato aconteça, porque ela tem que acontecer de 2 em 2 meses e ela não aconteceu até agora.
Vamos aguardar e ficar na expectativa aí e se manter alerta. É importante que a nossa bancada também esteja alerta em relação a isso, porque é como se você colocasse um gestor à frente de uma empresa que ele não acredita no produto, né? Que ele não compraria o produto. Exatamente. Então é muito mais difícil que ele defenda, que ele lute por aquilo, quando ele acha que o produto não é bom e que não serve. Então é mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer dessa modificação que acontece agora no CAES. É perfeito. E é importante a gente lembrar que a gente tem uma bancada que ela é muito voltada de base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Se a gente for olhar que na votação da Previdência ontem foram 7 votos favoráveis à reforma e apenas um contrário. Então, nessa hora, é preciso esquecer um pouco, né, o apoio à base nacional, o apoio parlamentar lá à presidência da República. É preciso se distanciar e lembrar que são parlamentares do Amazonas que precisam agir em favor do Amazonas. Os votos vêm daqui. Muito obrigada, Dante, por sua participação. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau, bom dia. Até amanhã. Até. E olha só, cerca de 700 detentos do sistema prisional do estado estão tendo a chance de reduzir o tempo dentro da cadeia e se reintegrar à sociedade. Eles fazem parte do programa de remissão de pena e trabalham fazendo reformas em órgãos públicos. A garagem que vai abrigar as viaturas da Rocan no batalhão da Polícia Militar está quase pronta. O telhado é novo e o chão foi todo refeito. O prédio da cavalaria e os dormitórios também foram reformados. Os responsáveis pelas obras são internos do sistema penitenciário. É de suma importância essa colaboração da Secretaria para com as unidades aí da Polícia Militar, tendo em vista aí a necessidade de algumas reformas, alguns reparos estruturais nas unidades. Os operários fazem parte do programa da remissão de pena previsto na Lei de Execução Penal. A cada 3 dias de trabalho, eles ficam um dia mais próximos da liberdade. A ideia é ampliar o projeto e conseguir que empresas passem a contratar o serviço do grupo. A iniciativa pode permitir que eles sejam remunerados e recebam pelo menos um salário mínimo. A Lei de Execuções Penais ela prevê esse pagamento do interno. Então nós estamos captando as empresas para que elas contratem esses internos. Então 25% vai para o interno em questões emergenciais, né? O 25% fica para ele quando ele sair do sistema prisional, 25% vai para a família e 25% retorna para o Estado. Para integrarem o programa, os presos passam por uma avaliação. O critério não é o crime que cometeram, e sim o comportamento dentro da prisão. Se ele é um interno disciplinado, se ele é voluntário às atividades que são propostas, isso sim é avaliado. Mas de forma alguma, ele, pelo crime que cometeu, é restringido ele o procedimento. Mas o maior desafio é a vida depois de sair do sistema. O preconceito na hora de conseguirem um emprego ainda é um problema que muitos dos ex-presidiários enfrentam. O José deve ser solto no fim do ano e pensa todos os dias em como vai ser a vida depois que voltar para casa e precisar procurar um trabalho. As pessoas, nos diferenciam, faz acepção até das pessoas que estão presas, que muitos olham, para o presídio com diferença, mas tem pessoas que erraram sim, mas que querem a oportunidade de se ressocializar novamente. Desse projeto já saíram alguns casos de sucesso que abrem a esperança para os que ainda estão aqui. O supervisor prisional da empresa cogestora do CDPM-2 disse que já contratou um dos ex-participantes do programa. Esse é o passo fundamental para que, com certeza, um homem que estava do lado do crime hoje se tornar do lado do homem coerente, né? O homem trabalhador. O Arnaldo sabe que nem todos vão ter a mesma oportunidade, mas acredita numa mudança de pensamento dos empresários amazonenses. Por isso, ele vem se preparando. A gente vai sair já daqui treinado para voltar para a sociedade e a gente está aqui, na verdade, procurando oportunidade, porque não são todos, mas eu acho que a maioria quer voltar para a sociedade. Exatamente, né? E para voltar tem que ter todo um preparo, é importante fazer curso dentro da prisão e trabalhar para ter uma ocupação, né? Não voltar como saiu das unidades prisionais do estado do Amazonas. E a lei permite que esses detentos possam trabalhar
ou estudar. A cada 3 dias ou cada 3 dias de trabalho ou de estudo, reduz 1 ano em sua pena. Também tem outra forma de ter uma remissão, que é lendo livros. Eles podem ler até 12 livros por ano, e aí tem que fazer uma resenha dessa leitura e, se comprovar que de fato leu, reduz também alguns dias aí dentro da sua quantidade de anos que precisa passar dentro da cadeia, né? É uma forma de reintegrar essas pessoas à sociedade, até porque não tem pena de prisão perpétua ou de morte no Brasil, então uma hora quem foi preso vai voltar para a sociedade, e é bom que volte trabalhando e não cometendo os crimes que os levaram para dentro do presídio. E o Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Um ótimo dia para você. Não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das 6 horas, a gente tem encontro marcado. Se você quiser rever uma de nossas reportagens, pode ir no nosso aplicativo A Crítica Play. Você fica agora com a Crítica Kids e a gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Manhã no Ar. Oferecimento Prezão da Claro, porque você merece o novo. Academia Espaço Bar e Fitness, mais que uma academia. Óticas Carol Manaus, enxergar bem muda tudo. Campanha Reforma Preço no Alex, ofertas para encher o carrinho.